Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. O nosso assunto esta noite é o pacotão de medidas anticriminalidade, incluindo anticorrupção, do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um conjunto de propostas que já vem acompanhada de uma grossa polêmica por mexer em leis, por fazer propostas que contrariam conceitos arraigados na sociedade e que está gerando, né, não só polêmica, mas já contraposições já muito firmes, oposições já bem definidas e que, obviamente, vão se estabelecer dentro do Congresso Nacional, porque esse projeto ainda vai ter que ser analisado pelos deputados federais e pelos senadores, o que, obviamente, a gente sabe que é uma caixinha de surpresas. Todos nós sabemos o terreno nebuloso, que é o ambiente parlamentar em nível federal, mesmo que tenha havido aí uma renovação muito grande, agora para essa legislatura, mas, enfim, ninguém sabe ainda, com tão pouco tempo, qual é a cara desse Congresso e até que ponto essas medidas, durante o processo de discussão, poderão ser desvirtuadas ou complementadas e até que ponto elas vão surtir efeito se conseguirem manter-se minimamente íntegras para poderem, então, serem finalmente aplicadas e fazerem alguma diferença na vida dos brasileiros. Para discutir todos esses aspectos desse assunto que ainda vai gerar muita controvérsia, temos aqui no nosso estúdio 4 convidados que têm muito que falar sobre isso. Estão conosco essa noite o promotor de justiça Eugênio Paes Amorim, a advogada mestre em Direitos Humanos Rúbia Abs, o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcos Paulo Beck, e o advogado, professor de Direito Penal e membro do Conselho da Comunidade de Porto Alegre e da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados do Partenon, Roque Rexigel. Como sempre fazemos questão de salientar, a sua participação é absolutamente fundamental. Você tem que participar para trazer a sua opinião, as suas observações, as suas contestações. Entre em contato pelo facebook.com/RDCTV Digital ou então pelo WhatsApp, que você vê aí na sua tela, que é o 9918 159990. Mande as suas observações, as suas críticas, as suas perguntas, que eu recebo aqui no ar e leio e coloco aqui para fazer parte da nossa discussão. E é a discussão que começa exatamente nesse momento. Eu já coloco a provocação direto para o promotor que está lidando com crime já há tanto tempo, né? Com centenas e centenas de júris que o senhor já participou. Qual é o seu olhar sobre esse pacote que está gerando tanta controvérsia, promotor? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, a todos presentes aqui. Eu não vejo controvérsia. Controvérsia parte de quem há 30 anos vem praticando e teorizando algo que não deu certo. Então, é momento de se calar e esperar uma nova fórmula. Assim como nós ficamos 30 anos calados, chegou o momento de nós 30 anos não, daqui para frente, o tempo que o povo decidir, de darmos algumas mudanças. Digo mais, o projeto, que eu me debrucei sobre ele, estudei ele a fundo, ele tem alguns avanços contra a criminalidade, ele tem alguns erros, ele tem muitas omissões, porque evidentemente que toda a transformação não vai ser feita num projeto só, ela virá aos poucos, tenho certeza que virão outros projetos depois, inclusive a reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal. E se nós prestarmos bem atenção em todo o projeto, ele torna as coisas mais recrudesce, cumprimento de pena, a forma do cumprimento da pena, muito mais para alguns presos que são especificados, reincidentes, delinquentes profissionais, habituais, integrantes de facções. E eu não acredito que alguém seja contra esse recrudescimento em relação a esse tipo de preso e de condenado. Em relação ao criminoso em geral, não. E ele estabelece algumas coisas, tantas coisas, que podem ser vistas até como que eu não vi como um recrudescimento, como coisas que até podem beneficiar eventualmente alguns réus. Nós vamos, na sequência, especificar isso aí. Eu vejo com satisfação, especialmente, as mudanças do Tribunal do Júri. Nós estamos dando muita ênfase a uma legítima defesa que foi criada para policiais, que já existia, não mudou absolutamente nada. Foi apenas um movimento político do Moro para colocar na lei que o policial militar também tem direito à legítima defesa. Não tem nada de carta branca para matar. Pois é, já tem toda essa gritaria dizendo que tem licença para matar, que os policiais agora podem abusar. A lei não diz isso, isso é mentira. Tá? Então, dando ênfase à plea barganha, essa, eu falo muito mal inglês, e estão dando ênfase a isso que vai ser impraticável no caso de crimes mais graves.
Porque quando houver prova para condenar, o promotor não vai querer o acordo. E quando não houver, o réu não vai querer. Que não é o mesmo acordo da delação premiada. Tem um não. Aí o réu confessa e não precisa necessariamente entregar aos outros. E ela vai ser mais aplicável a crimes de menor potencial ofensivo. Então, eu penso que nós estamos discutindo as coisas que não são as mais importantes. Importantes são os avanços do júri. O júri vai ser rápido, o réu sai preso se for condenado, se cumpre 3/5 no regime fechado, a efetividade do direito humano mais sagrado, que é o direito à vida, que vem antes de todos os outros. Então, eu penso que há coisas boas, como eu disse, outras que têm que ser aperfeiçoadas e, evidentemente, que isso aqui é só um projeto. Isso aqui vai ter que ser discutido no âmbito legislativo para depois ser aprovado, certamente não do modo como está proposto. Vai sofrer muitas alterações. Doutora Rubia, o que a senhora já pôde perceber da forma como a coisa foi colocada? Já está havendo toda essa polemização, né, colocando de que policiais poderão cometer abusos com carta livre para isso, que o excesso de penalização vai acabar sendo mais discricionário que já vinha sendo, vai ser discriminador. Isso são apenas preconceitos básicos ou tem algum embasamento técnico nisso? Parece que existe uma possibilidade ainda maior, né? Porque a pena de morte não é permitida junto ao Poder Judiciário, mas nas ruas ela acontece de forma muitas vezes indiscriminada. Então, não sabemos o que isso vai poder gerar, mas existe de uma certa forma, e por isso que as pessoas então se insurgem, quem trabalha no tema, quem estuda o tema, se insurge com essa possibilidade de ainda ser mais fácil, digamos assim, atuar dessa forma, com essa liberdade, digamos assim, para poder se defender, né? Se for legítima defesa, está ok. Então, a gente tem que verificar quais são os excessos e de que forma isso realmente vai acontecer. Porque, por exemplo, né, eu não fui apresentada como Cladem aqui, mas eu sou coordenadora também de um Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos das Mulheres. E agora, nesse ano, somente nesse mês, foram assassinadas mais de 107 mulheres e muitas delas com arma de fogo. Algo que não acontecia de uma outra forma, né? Então, eu acho que essa questão, mesmo que não seja na prática, as mídias e tudo mais, traz essa questão das pessoas poderem, então, ter armas, das pessoas poderem utilizar, né, dessa forma essa questão. Agora, o que eu quero colocar aqui é que sempre que se fala em direitos humanos, parece que nós estamos defendendo, né, tem aquele estigma de defender bandidos. Não é nada disso. Nós somos totalmente favoráveis a combater a corrupção, a combater essa criminalidade que está em todos os lados. Quando eu vinha chegando até aqui, eu falei, não é só o crime organizado que é um problema, né? Os pequenos crimes que podem acontecer, a falta de segurança que nós temos. E quanto a isso, esse projeto nada modificou. Ele só busca modificar leis e ele vai precisar ainda do legislativo para modificar o que é proposta, né, a proposta do ministro. Na verdade, enquanto executivo, nada aconteceu. Não houve nada, inclusive, de planos que já foram organizados junto ao Conselho de Segurança, né, Conselho de Segurança Pública, e em relação ao que deve ser feito para as polícias terem mais, não para elas poderem só a legítima defesa, elas poderem trabalhar, para elas terem condições de terem esse trabalho. Então, existem problemas pontuais com a polícia militar, com a polícia civil, que o executivo poderia ter trabalhado, mas quanto a isso, nada, absolutamente nada foi feito. Foi dado um poder maior ainda ao Ministério Público, né? Mas não houve nenhum enfrentamento específico em relação a essas questões. Pesquisas foram feitas por pesquisadores na área de segurança pública, e isso nada foi considerado, não houve sequer um diálogo, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o próprio Ministério Público. Foi algo elaborado pelo Ministério da Justiça sem considerar outras propostas que já haviam sido feitas e pesquisas. Eu acho que isso é muito importante. As pesquisas, o Brasil não tem essa tradição, mas as pesquisas trazem as possibilidades de mudança, quer dizer, mudar regime de pena, aumentar a criminalização, o não direito à defesa, que a Constituição Federal assegura, o Código Penal, o Código de Processo Penal, não está acima da Constituição Federal. Então, todos têm direito à defesa. Nós não podemos ter só um regime de acusação, né, e sem a possibilidade de defesa. Então, acho que essas questões elas têm que ser
pensadas, porque junto a isso também é necessário se pensar na questão econômica, porque dessa forma muitas pessoas serão presas e os presídios já estão superlotados. A própria Associação dos Juízes já encaminhou pela falta de dignidade com que vivem as pessoas na prisão. Não é que tem que ser bem tratadas, né? Mas tem que ter o mínimo de dignidade para que seja uma prisão justa, né? As pessoas devem ser presas, sim, é o que nós temos no nosso sistema penal. Agora, não com a superlotação, né? O Brasil já foi denunciado na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos mais de uma vez, justamente porque não existe um sistema de ressocialização dentro, né, dos presídios brasileiros. Então, isso tudo tem que ser pensado também, porque não adianta simplesmente a gente começar, então, agora a condenar e prender imediatamente após o júri, tudo ser muito rápido, e não ter a viabilidade disso acontecer. Mas isso não coloca a gente numa roleta russa, por exemplo? A gente, feita a condenação, passado todos os ritos jurídicos, sejam os de agora ou sejam os que sempre existiram, a pessoa tem que ir presa. Mas aí, se a gente vai pensar que ela não pode ir presa porque o sistema já está superlotado, já é aquele inferno... Ela mata mais 3. Não é que não pode ir presa, tem que se pensar como essas pessoas serão presas se o sistema que nós temos até hoje, atualmente, está superlotado. Como que nós vamos fazer isso? Construir presídio. Pois é, então, esse projeto tinha Por isso que os governadores estavam lá. Mas o executivo Por isso não que os trouxe governadores estavam lá. nada em relação à economia nesse projeto, só mudança de legislação. Mas é um mês de governo. Não tem uma previsão. Bom, mas o mês de governo já quer modificar todas as leis. O que a turma anterior fez penal, em relação aos do Código presídios? de Processo Penal? Quantos presídios construíram? Só queriam desencarcerar, promover um aumento de 30% nos homicídios no Brasil, criminalidade crescente. O seu discurso me parece um discurso de esquerda. Quando havia o programa do Pronace, eu Desculpe, sou militante de direitos humanos. Agora, se o senhor classifica isso como esquerda ou direita, eu acho que todos nós valorizamos direitos humanos, tanto de direita quanto de esquerda. Pelo menos esse seria o foco principal, né, do nosso trabalho, para quem trabalha nesse campo da criminalidade. É que a esquerda só vê os direitos humanos dos criminosos. Não, absolutamente. Por isso que o conceito é deturpado. A minha preocupação, inclusive, em relação à questão da legítima defesa, é se ela foi pensada especialmente para policiais ou se é mais amplo, porque pode retornar ao tempo antigo, onde os homens assassinavam suas esposas, alegando, né, legítima defesa da honra, e por violenta emoção tinham as penas, inclusive, retiradas. Nada que ver uma muitas coisa com a vezes. outra. Pois é, será que não? Não porque a tem. gente sabe como o sistema penal funciona e como é possível utilizar a jurisprudência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque nessa lei está colocando essa questão da violenta emoção, ela pode ser aplicada tanto para um criminoso comum, civil, como para o policial. Né? Que essa é uma forma de fazer com que o policial... Que já existia, Zeredo. Se chama excesso excusável. Já existia, o professor sabe. O senhor acha que esquerda tem relação com defender criminoso? Não tem nenhuma dúvida. A vítima não, da sociedade... Não existe essa relação de forma alguma. Não tem nenhuma dúvida. Eu aposto que a senhora votou no Haddad. Mas o que isso tem a ver com o eu nosso tenho certeza debate que a senhora aqui? votou ou não votou? O senhor votou no Bolsonaro? Sem dúvida. Meu Deus, eu acho péssimo o senhor ter Porque eu votado sou numa pessoa como anti-esquerda, porque a Bolsonaro. esquerda protege bandidos, deturpa os direitos humanos e é culpada por toda essa criminalidade. Isso é um grande equívoco da sua parte. O senhor está muito equivocado. A senhora votou em quem? Isso não interessa, o voto não Ricardo. é público, que eu saiba, né? Eu não tenho obrigação nenhuma de dizer para o senhor em quem eu votei. Já respondeu. Eu tomo a liberdade de fazer uma interferência aqui para dizer o seguinte, né? Eu acho que esse assunto da segurança pública, da criminalidade e tal, está extremamente polarizado. Tá? Existe todo um movimento que a gente poderia chamar de lei e ordem, alguns chamam de bandidolatria, ou sei lá o quê, Ministério Público. o garantismo, enfim. Ele está, de fato, ideologizado, vamos dizer assim. Mas eu acho que nós não podemos gastar o nosso tempo aqui discutindo isso agora. Isso eu acho que até seria um tema interessante para um outro programa. É até desrespeitoso a forma que o senhor trata. Porque, como disse o promotor Amorim, como disse o promotor Amorim, hoje a sociedade ela clama efetivamente por um endurecimento da legislação penal. Isso foi uma promessa da campanha do nosso atual presidente, né? E cujo ministro da Justiça está aproveitando já de plano, fazendo a apresentação desse anteprojeto. Todavia, não é de todo ruim que a gente discuta isso, sim, porque, de fato, não houve nenhuma ampla discussão a respeito destas modificações. Isso tem um Congresso. Que tem o Congresso, mas eu acho que também a sociedade civil tem que debater esses
essas questões. E A academia tem que combater essas mas quando nós votamos mudanças. com o povo a questão do desarmamento, o pessoal que estava no governo não cumpriu a vontade popular. A doutora acabou de falar de morte de mulheres com arma de fogo, e eu quero que ela me diga quantas foram com armas legais, né? E aquela Não vez se ouviu a sociedade e não se cumpriu. Existe. Esse dado não existe. Existe Bom, esse não é dado. publicizado, então não temos Como acesso a não essa se informação cumpriu? pública. Não, o povo quis se armar e o governo, ditatorialmente, impediu o armamento da população. Eu creio que não. Sim. Nunca foi proibido. O plebiscito. Não. O plebiscito que venceu era inclusive de porte. Dizia que se podia ou não ter a fabricação de arma e se ter o porte. É. E a resposta foi sim. E o E governo quem o governo quisesse disse não. poderia, se era mais caro, se era menos caro, se exigiam mais requisitos ou menos requisitos, né? Aí é uma Mas o outra governo disse não. questão. Mas eu acho que eu dou razão para ti nesse aspecto da necessidade de uma modificação na legislação. Isto a sociedade vinha clamando, mas eu não tiro razão da Rúbia, minha colega, quando ela fala exatamente num ponto que para mim foi o primeiro ponto que chamou a atenção, que diz respeito justamente ao fato da situação dos nossos cárceres, né? Eu tenho me dedicado a isso há muito tempo, tenho visitado muitas cadeias e tenho percebido que, de um modo geral, parece que as pessoas acham que se combate a criminalidade apenas e tão somente condenando as pessoas a passar um tempo dentro do presídio. Exato. O que elas estão fazendo lá, não quero nem saber. Então é deixando solto que se Então, combate? não, mas tem que se prender. Qual é a solução, então? E tem que se dar um tenha tratamento dúvida. penal. Não tenha dúvida. Mas e tu concorda que está sendo dado algum tratamento Não, penal por isso- de um modo por isso que geral, tem que construir salvo presídios, honrosas Tem que exceções? construir presídios e organizar a execução penal. Mas aí é que está o X do problema. Mas se o cara não cometer crime, ele não vai preso. Mas é óbvio, né? Então. Mas no anteprojeto não tem uma linha que fale sobre o tratamento penal. E esta foi a minha primeira indignação com relação ao anteprojeto apresentado, né? Fala em determinar um período maior de tempo na cadeia, um período maior de tempo para progressão. Para incidentes, para quadrilheiros. Concordamos com isso. O problema de crimes hediondos ter que cumprir lá 3/5 da pena. Que para já é poder hoje para o ativar. reincidente. E assim vai. Então, nós estamos aumentando as possibilidades de aprisionamento, nós estamos aumentando o tempo que as pessoas ficam dentro da prisão. E aí? E o que se faz com essas pessoas que estão presas? Elas ficam lá durante um tempo, depois elas vão ser soltas. Nós não temos nem pena de prisão perpétua, nem pena de morte. Elas retornarão para o seio da sociedade. O que tem que fazer, então? Nós temos que tratar essas pessoas, procurar ressocializar essas pessoas. Ressocializar. Isso aí. Agora, o projeto, de fato, ele não, até onde eu pude ler, salvo o doutor Amorim, que já escrutinou todo o projeto, pode ser que tenha, para mim passou, mas talvez o senhor tenha percebido. Mas não vi nada que tratasse especificamente do sistema prisional, a não ser a questão das penas. Construção de presídios nos estados de segurança máxima, né? Que isso aí é previsto também, que hoje compete exclusivamente ao governo federal. Sim, então daí, abre essa possibilidade também aos estados. Como o promotor falou aqui, é uma forma também, esse encontro de Moro com os governadores, foi no sentido de instá-los eu diria o seguinte, né? Só uma coisa que me permite, e como eu disse no começo, tem omissões, tem imperfeições. Por exemplo, eu concordo com a doutora Rúbia que a expressão violenta emoção não precisa constar. Que é muito subjetivo isso. É perigoso. Concordo, não precisa constar. Eu acho que, penso, né, melhor do que acho, exatamente o que o ministro Moro queria está acontecendo. Realmente não foi debatida, nós, inclusive, já fizemos algumas colocações em nível da FENEM, Federação Nacional das Polícias Militares, que nós somos membros, né? Mas o que eu diria é que nós estamos hoje aqui dando uma opinião, a opinião é um estágio entre a dúvida e a certeza. O ministro Moro nos apresentou a dúvida. Nós estamos agora emitindo opinião. Opiniões serão emitidas por nós, por diversos grupos sociais em todo o Brasil,
por especialistas, juristas, juízes, promotores, direitos humanos, policiais, todos vão. E, finalmente, nós teremos a síntese disso tudo numa decisão do Congresso. Então, há uma opinião, a dúvida e a certeza. Por enquanto, todos nós estamos ainda no aspecto dúvida. Então, vamos discutir. Há realmente um clamor, nós não podemos negar, e nós somos a polícia, somos a primeira linha de defesa da sociedade. Não tem ninguém, não há outra linha de defesa. É verdade. Nós damos o primeiro combate ao crime. Damos muito mais que o combate ao crime. Fazemos, de certa maneira, justiça, distribuindo justiça, aconselhando, aproximando, salvando vidas, mas também temos enfrentamento. E o enfrentamento tem nos levado muitos policiais, não poucos policiais, são vítimas do enfrentamento criminoso e mais, que esperamos que a lei traga também. Estávamos conversando com o doutor Ritziger. Os nossos policiais, quando num enfrentamento, eles têm o pior tratamento, eles têm o tratamento que o bandido não tem. E hoje nós não temos um órgão tipo defensoria para defender os nossos soldados, que já vive a custas, calamidade, atraso de salário, um constante jogo de terror para um homem que precisa ter uma consciência, um trabalho de física e mental. Dizia também nos nossos hospitais, a maior ala é psiquiátrica, pela pressão popular. E o nosso homem precisa ter garantias. Precisa ter garantias que ele sai de casa e volta para a sua família. Precisa ter garantias que ele tiver um enfrentamento, que esse enfrentamento ele vai ter a garantia do Estado. Esperamos, isso ainda não está contemplado aqui. O senhor acha que mesmo essa questão também ela não contempla isso, então? Não, nada foi contemplado com a inteligência policial. Vocês querem ver que organização essa era a segunda questão que eu gostaria de tocar também. Além de não tratar nada sobre o tratamento penal para o condenado, também não tem uma linha a respeito das polícias, seja a polícia militar, seja a polícia civil, de aprimoramento, de estudo, de planos de carreira, etc. Mas etc. não achas que que vocês estão com um pouco de pressa? Deveria fazer parte de um planejamento, de um anteprojeto que visa o enfrentamento nós temos do crime. um mês de manhã, depois de 30 anos de escuridão. Calma. Ah, bom. Calma. Agora, veja que interessante. Né? É verdade, então, que a Defensoria Pública não defende os policiais militares? Não. Eventualmente, ela até pode, mas não é atividade, não é obrigação da Defensoria Pública. O senhor está vendo como não há como dissociar, embora queiram, a questão da ideologia? A Defensoria, mais do que isso, além de não defender policiais, a Defensoria Pública, em alguns estados, tem setores especializados em acusar policiais como assistente de acusação. É uma instituição, evidentemente, da agenda, entendeu? Bom, criada no crime, especificamente para exercitar, sim, o Ministério Público, o último júri que eu assisti com o senhor atuando era contra policiais militares. O Ministério Público também denuncia. Sim, o Ministério Público acusa a todos. Então. Mas a Defensoria não defende a todos. Não, defende. Não defende os policiais militares, acabou de dizer que o Mas coronel... eu lembro mas na a época Defensoria em que... Pública tem um público específico que ela pode defender também. E Né? por que não ela... todas as pessoas, por que ela... por vontade constitucionalmente, da Defensoria né? Por que ela tem um determinado. setor específico para acusar policiais militares e não tem, por exemplo, para acusar feminicidas? Vocês sabem me responder? Não tem ninguém da Defensoria Pública aqui para poder sabe, falar, né? Nem sabia da agenda, existência deste... Por exemplo, quando se fala o feminicídio, eu tenho certeza, eu fiz muitos juros de feminicídio, vou fazer 2 semana que vem. Quando era um feminicídio, né? Quem luta pelos direitos humanos, com muita razão, das mulheres, que é a pena alta, né? Que é encarcerar, né? Pena alta. Doutora Amorim deve lembrar do Arthur Costa, defensor público, que atuou muitos anos lá na comarca de São Leopoldo. Ele fazia a defesa dos brigadianos. Tem quem faça, mas não está na Defensoria Pública estrutura, não tinha a infelizmente. estrutura que tem hoje e o mapeamento que tem hoje, o mapeamento ideológico que tem hoje. O Coronel Beck falou agora há pouco que tudo é uma questão de opinião, que deve ser muito discutido. Então eu queria trazer aqui, já que eu fiz o apelo no início do programa, a opinião dos telespectadores que já estão nos acompanhando. Já recebi algumas aqui, eu queria colocar então para nós, até para poder acalentar um pouco mais o debate aqui. Eu vou colocar a primeira opinião da Lisiane, aqui do bairro Menino de Deus de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, de maneira muito enfática.
Acho muito pertinente o projeto do ministro Moro, afinal de contas, se com a reforma da Previdência terei que trabalhar mais alguns anos, vou precisar de segurança para isso. Chega de assaltos, de risco à minha vida. Aí em caixa alta ela colocou, como quem grita. Quero segurança para trabalhar, não para ser morta num assalto, numa parada de ônibus, indo ou vindo do trabalho. E é para trabalhar até os 65 anos, então me dá segurança para isso. O Vinícius Guerlin, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte: a única polarização que existe em matéria de segurança pública é entre a sociedade e os criminosos. Falar em direitos humanos a essa altura do campeonato é sim uma manifestação esquerdista e assim tem sido desde a queda da Bastilha, cujo simbolismo muito bem representa a relação entre ideologia, direitos humanos e criminalidade. E mais uma última opinião aqui por enquanto, né, do Marcelo aqui de Porto Alegre também. Pode ser errado ou injusto que estejam presos em penitenciárias superlotadas, mas é mais errado e injusto ainda é estarem soltos pelo motivo da lotação. Então fazemos o menos errado e o menos errado é ficarem presos, mesmo superlotados. E ele pergunta, quando cometeram os crimes, pensavam que iriam para o Sheraton ou para presídios sabidamente lotados? Claro que devemos ter reabilitação dos presidiários, mas enquanto isso não é feito ou não é possível, eles devem ficar presos. Ele coloca aí em letras maiúsculas, ou seja, esse clamor que a gente falava... É um clamor público, pela segurança. Nós fizemos uma pesquisa por uma firma idônea que trabalha com pesquisas na Grande Porto Alegre. Tem 1 ano essa pesquisa. Não nos envolvemos, dissemos o que queríamos. E o interessante é que nessa pesquisa mostra as pessoas, a população inteira tem medo, doutora. A população tem medo dentro de casa, a população tem medo dentro dos ônibus, nas paradas de ônibus, nos locais de serviço. Quer dizer, a população chegou num nível de insegurança pública e não adianta, temos que dizer aqui, adianta ter escola efetivamente fundamental no ensino. Saúde, fundamental, mas nada existe, a primeira necessidade do ser humano é segurança. Então, a população está clamando por segurança. Eu não vi no projeto, por exemplo, acho que deveríamos ter, nós temos uma situação de calamidade pública na insolvência dos estados, né? Mas as polícias não é a bela maneira que eu chego um belo dia e digo assim, bom, meu efetivo vai ser 10 mil homens. O meu efetivo, não. Há de muitos anos uma resolução da ONU que, em razão do IDH, nível de desenvolvimento, ações terroristas, como a que vive a França agora, que muda esse percentual, se faz o efetivo. Bem, nós, a polícia, a primeira linha de defesa do cidadão, a brigada, em 1990, 94, nós tínhamos mais de 30 mil homens. Mais de 30 mil homens. População do Rio Grande eram 7 milhões de habitantes. Hoje a população são 12 milhões de habitantes e nós temos sequer a metade desses homens. Exatamente. Então, há uma série de coisas que esse estado de insegurança, por algumas razões, chegou. É claro que o bandido, o crime, é como o gás. O gás se expande em todo o ambiente. Na medida que a sociedade foi perdendo a sua iniciativa, a sua voz, o seu clamor, os políticos deixaram de nos representar, o crime ganhou espaço. É isso agora que se pretende combater. Agora, há uma série de ferramentas, de maneiras instrumentais que nós temos que aparelhar. Por exemplo, a inteligência. Nós não fomos aquinhoados nesse plano com inteligência para se infiltrar nas quadrilhas do crime, da droga, não fomos. Nada foi Eu contemplado. acho isso... Mas aí já não é uma questão os bancos de dados. São os estados que têm que se aparelhar conforme as suas realidades, enfim. Não, isso depende de uma lei maior. É que não existe uma Secretaria de Segurança Pública Nacional hoje? Ela não tem que fazer isso? Eles não têm que trabalhar em conjunto? Coronel, Isso é o papel do Executivo, deveria ser, inclusive, muito mais que mudar leis. Na parte final, fala do banco de dados. Banco de dados, mas não da Polícia Militar. De DNA. Não da Polícia Militar. Eu podia tocar num assunto, até me socorrendo aqui do Roque, que é meu amigo há muito tempo, né? Embora as divergências muitas vezes de pensar, olha aqui, o Código Penal... Mas as nossas divergências não interferem na nossa missão. Claro, veja bem, Roque, olha que interessante. O artigo 25... Contribui para o debate. O artigo 25 do Código Penal, que está sendo, aspas, mudado, vai dizer o seguinte, legítima defesa, observados os requisitos do CAPT. O que é o CAPT? É o que já existia. Perfeito. 4 requisitos da legítima defesa, né? Defender-se a agressão, atual iminente, injusta e usando moderadamente os meios necessários. Perfeito. Bom, aí bota, inciso 1, o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outro. Isso já existia.
Não mudou nada. Ele nem precisava fazer isso aqui. 2. O agente policial de segurança pública que previne a agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática do crime. Legítima defesa de terceiro. Tudo isso já existia. Por que é que o Moro colocou e especificou aqui? Por uma razão de ordem política. Para enfrentar a policiofobia. Para enfrentar as pessoas que não gostam da polícia. A ideologia que não gosta da polícia. Que diz que a polícia do Brasil é a que mais mata, desconhecendo que é a que mais morre. Não mudou nada, nada. A doutora tem razão no excesso excusável. Porque, veja bem, essa questão do excesso culposo não ser punido, o doutor Roque sabe disso. O excesso poderia ser excesso de legítima defesa. Me passei, dei um tiro na perna, o cara caiu, eu não precisava, dei 3 tiros na cabeça. Se discutia no júri, esse excesso é doloso, intencional, pena de homicídio doloso. Excesso é culposo, foi imprudência, que nunca acontecia, manuseou mal a arma, imperícia, excesso culposo, pena de crime culposo, ficava solto. Mas sempre houve, né, não propriamente porque estava escrito na lei, o terceiro excesso, o excesso excusável, que sempre absolveu os réus. Que Nelson Hungria dizia que a legítima defesa não se mede com balancinha de ourives. Então, esse excesso excusável vem representado agora por escrito. E ele hoje, menos do que absolver, pode permitir a aplicação da metade da pena. 2. Ou seja, ficou mais grave para quem se defende, ficou mais grave para o policial do que era antes. O único erro, e eu concordo com a senhora, não precisava especificar essa casuística. Medo, surpresa ou violenta emoção. Só que era desnecessário e deve cair. Não acho que vai ser aplicado no feminicídio, mas sua preocupação é legítima. Eu sou um promotor muito preocupado e adoro fazer júri de feminicídio, porque o sujeito que mata a mulher tem que pegar para mim a prisão perpétua. Mas, fora esse aspecto, professor, não mudou nada. Sim. Isso aqui é um escrito mais político que jurídico. É para dizer, senhores, o policial também tem direito à vida. Isso é importante. Perfeito. Eu só queria retomar a opinião desses telespectadores que tu mencionaste. Sobre a questão prisional. Não, sobre a questão dos direitos humanos. Veja que a Rúbia, por exemplo, trabalha com mulheres vítimas de violência. Tá? Por que razão aí há um problema também ideológico de associarem a expressão direitos humanos com direito dos criminosos? Nós, na Comissão de Direitos Humanos da OAB, nós trabalhamos com criança abandonada, com silvícolas, com doentes, com hospitais, com mulheres vítimas de violência. Tá? Mas, de um modo geral, a sociedade só pensa que os operadores de direitos humanos, os defensores de direitos humanos, protegem bandidos. Não é verdade isso. Tá? Há um erro, há um equívoco muito grande que talvez... Desqualificar, né? O que levou a isso? Além, a gente sabe que esse estado de nervosismo, né, de pânico quase que há muito tempo, certamente instila isso. Agora, o que mais por trás fez com que as pessoas, essa parcela tão grande da população, tenha esse preconceito com quem age, contra quem age no campo dos direitos humanos? Com todo respeito, eu creio que a mídia teve um papel muito importante nisso. Certamente. Tu liga a televisão de tarde lá num programa policialesco que fica a tarde toda, e aí então tu vais ver a destilação de ódio contra aquele carinha ali, a destilação de ódio contra quem tem o topete de falar contra um policial que está excedendo o seu estrito cumprimento do dever legal. Tá? E aí, então, esse sujeito é criticado pelo apresentador e, via de consequência, pela população. Tá? Me parece que eu acho que um dos aspectos é um elemento a ser considerado. Agora, mas o estado geral de coisas, ele é bem mais amplo que isso. Há também um elemento, né, que transforma naquele mundo o bandido, cada vez que ele é televisionado, mostrado em jornal, transforma ele no meio em herói. Ele passa a ser um herói. Então, na realidade, nós estamos fazendo naquela população, por falta de educação, de ensino, de escola, falha do Estado, mas no mundo dele ele está se transformando num herói. E os valores são outros. Os valores dele não são os valores da sociedade organizada. Como em toda instituição, como em todo posicionamento ideológico, Roque, e aqui vamos permitir um acréscimo essa tua fala, que eu concordo, aos que defendem os direitos humanos com honestidade intelectual e aos que não. E os que não é que fomentam isso na comunidade. Porque no decorrer do tempo, dos anos, nós não temos visto movimentos de direitos humanos visitar familiares de vítimas.
Nós não temos visto o movimento de direitos humanos visitar familiares de policiais mortos em serviço. Isso é uma realidade. Não há negar isso. Isso também colaborou para esse conceito, que é deturpado. Eu gostaria Eu de sou um colocar, defensor dos direitos humanos. Até em razão da sua colocação, dos excessos de policiais, nós, em 1988, adotamos em todas as nossas escolas, e de lá para cá vem evoluindo, é uma das cadeiras mais acentuadamente Escola de Formação de Policiais Militares. Exatamente, que são direitos humanos. Exato. O que são direitos humanos e como o policial pode praticá-los. Então, realmente, o policial hoje ele é bem instruído, até eu convido, e certamente o comandante da brigada vai recebê-los de braços abertos, para verem como são os nossos cursos, a intensidade, as horas-aulas que temos de direitos humanos e quantos nossos homens são preparados para isso. Que muitas vezes nós não sabemos. Eu já participei. Eu pergunto, por exemplo, eu já tive o desprazer doloroso de, numa troca de tiros com marginais, ver um companheiro meu do lado morrer. Eu tenho uma estrutura. E aquele que não tem estrutura, aquele que não está preparado, aquele jovem que vê o colega perder a vida, que vê o Estado não valorizar a vida dele, que vê a sociedade, muitas vezes, por força de uma imprensa, não generalizo a imprensa, mas uma imprensa sensacionalista, transformar o bandido em herói e o herói que defende a sociedade em um bandido. Então, isso aí... Coronel, E exatamente por isso que eu trouxe que a questão da lei só foi trabalhada a legislação. O Executivo não trabalhou com o fortalecimento das polícias, com inteligência, com todo um trabalho que a polícia está clamando há muito tempo, de ter essa valorização e de conseguir ter o apoio do Executivo. Então, nada disso esse plano trouxe ainda nesse momento. agora, se a gente lê aqui a questão da legítima defesa dos policiais, eu peço aos senhores, não agora, que leiam e me digam, onde é que está a carta branca para matar? Onde é que está escrito que quem matar pelas costas, que quem executar não vai ser punido? Não, Mas não mudou nada. Aqui em carta Sim, mas tem muita gente falando isso. Bueno. Por causa do ideológico. Esse é o problema. Mas só, eu gostaria só, para não deixar passar em branco aqui, só um pequeno exemplo de alguém que fazia isso que tu disse que, via de regra, os defensores de direitos humanos não fazem. Olha o caso Marielle, no Rio de Janeiro, que vai fazer um ano agora, que foi assassinada, agora em março. Né? A Marielle era daquelas que fazia a defesa dos policiais militares no Rio de Janeiro, né? Quando eram executados pelas milícias, etc. Né? E por força da sua atividade, da sua atuação como defensor dos direitos humanos, acabou assassinada. Tudo leva a crer por milicianos. Vamos de novo para a cartilha. Ela fazia esse serviço de apoio às vítimas das milícias. Eu quero perguntar se ela, moradora da Maré, fazia o mesmo serviço das vítimas do tráfico. Não, né? Como? Ela fazia esse trabalho de apoio às vítimas das milícias, o senhor disse. E das vítimas do tráfico? Ela fazia? Também fazia. Ela combatia os traficantes da favela em que ela morava? Sim, também, talvez até por isso que ela tenha sido, talvez até por isso que ela tenha sido assassinada, Estou perguntando porque eu ignoro essa questão. Porque ela denunciava justamente o tráfico e as milícias e buscava que tivesse um aparato, né, policial e que pudesse então estar atuando. E quando ela fez a denúncia pública, dias depois ela foi assassinada. Já que nós estamos falando em tráfico, então, e retomando aquele gancho que o Coronel Beck falou agora há pouco, do criminoso ser endeusado, a gente tem uma realidade muito forte hoje, que é o tamanho que o crime alcançou, o crime organizado, né? Nos morros, enfim, nos bairros mais pobres, enfim, o tráfico de drogas, fomentando organizações que hoje funcionam como corporações, e naquelas comunidades, os pequenininhos, os jovens, veem aqueles traficantes ali como, né, modelos de ascensão, né? Acabam sendo os exemplos ali, não. O pacotão aí do Moro traz aí algumas medidas para exatamente enfrentar a questão do combate às organizações criminosas. É isso que eu queria abordar com vocês agora, ver até que ponto realmente o que está colocado aí, de fato, pode ser uma ação como não se tomou ainda para poder frear, né, essa indústria de criminosos que afeta a sociedade como um todo, né, que é a questão do tráfico e da organização criminosa nas suas mais amplas concepções. Isso é a forma como está colocado. Até vou ler aqui um trechinho aqui. A proposta amplia o conceito e estabelece novas regras sobre prisão de líderes e integrantes. O texto inclui na lei a previsão de que condenados por organização criminosa sejam encontrados com armas, iniciem imediatamente o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. O texto também prevê que os condenados não terão direito à progressão de regime. E, além disso, a proposta amplia de 1 para 3 anos o prazo de permanência de líderes de organizações criminosas em presídios federais. São medidas que
se aplicado devidamente, isso tirou efeito. Ou o senhor acha, doutor Eugênio, que isso também já existia? Eu respondo com aspas, é óbvio. Ou não está melhor do que está, não vai ficar melhor do que está agora. Hoje o sujeito fica um ano no presídio federal e já volta. Hoje eles lotearam os presídios, né? Especialmente em Porto Alegre, a nossa execução penal, ela divide os presos conforme a vontade das facções, né? Não sei se por política criminal, para não ter motim, mas é um erro. Isso vai acabar. Esse pacote, com relação ao crime organizado, é uma bomba no coração do crime organizado. Não tem nenhuma dúvida disso. Sim, porque eles se organizam dentro dos presídios. Não, eles se organizam fora dos presídios. Mas dentro também. Também, mas esses primeiros se organizam fora. Sim, Essa é uma falácia. E ficando juntos ali. Ah, isso vai é preso, muito entra na mais- organização. Não, ele já foi preso porque já está na organização. Se a senhora for agora aqui na Vila dos Papeleiros, vai ter ali bala na cara, antibala, organizado. Sim, mas os presídios deveriam impedir isso Sem e não tem nenhuma dúvida. conseguido, né? Sem Não nenhuma tem dúvida. conseguido. Sim, porque eles separam os presos por facção e botam todos juntinhos. Porque eles não podem bater um no outro. Botam separados, aliás. Sim, Por que não bota junto? mas daí consegue se organizar melhor justamente porque estão juntos. Né? Não, junto eu digo junto, bota o antibala e o bala na mesma cela. Ah, sim, daí agora é essa a proposta. Por quê? Por que tem que botar eles, cada um no seu escritório? Sim, para Eu quero que alguém me responda. Para Mas, evitar para motim, evitar, para evitar que motim. se matem, que Então, matem para os evitar próprios motim, policiais. a gente permite que eles se organizem de dentro do presídio e façam um motim aqui fora contra a sociedade. Não, eu não estou concordando com Não, eu isso. sei que a senhora não... Perdão. A senhora não se assuste comigo, desculpe. Eu às vezes pareço um grosseiro porque eu sou do tribunal do júri, tá? Eu tenho o maior respeito pela senhora, o Roque me conhece há mais tempo. Não é grosseiro, é intenso. Isso é coisa de gente do júri. Por favor, a senhora é uma mulher e está expondo o seu ponto de vista, eu lhe respeito. Todo posicionamento que eu expuser é próprio do meu modo de ser, não é um desrespeito. Por favor. Não, claro, eu não me senti o jeitão desrespeitada dele. A nesse senhora não momento. disse isso de fato. E É, nós concordamos isso. em alguns aspectos, não são poucos. Mas também existe uma realidade que quando alguém vai preso, ele acaba tendo que se vincular num grande presídio. Isso é falácia? Não, não é falácia. Isso é a minoria. Não. Tem a ala dos trabalhadores, isso é a minoria. Mas é conhecido também que a Não gente tem tem esse galerias dado. abertas lá. Esse dado né? não tem. Como a doutora disse com razão que não tem o dado da arma, eu concordo com ela, meu dado é pragmático, eu trabalho no júri, Claro. esse dado também não tem. O sujeito fica devendo proteção, fica é devendo verdade. comida, Isso é verdade. fica devendo roupa, fica devendo, às vezes, até o colchonete que ele tem que dormir. Porque o Estado permite. Ah, pois é. Fica devendo, inclusive, quando isso, sai. E quem é o Estado que permite? Exatamente. Qual é o poder que permite? E aí ele vai Até ter que a pagar droga isso de alguma que circula. maneira. Qual é o E poder que que permite que isso? isso acontece? Vai criando um círculo vicioso. Mas quem permite isso em Porto Alegre, por exemplo? É? Eu estou no Conselho Nacional de Política Penitenciária, fui ao Maranhão, em Pedrinhas. Lá tem uma Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. 2 por cela, 2 horas de banho de sol, não entra comida, comida terceirizada toda igual, disciplina, não tem nada disso. Mas é isso. Acabou, o Maranhão resolveu. Isso Aqui, é que nós, deixou e de eu mandar. tive a honra de auxiliar no trabalho, fizemos com a PECAM 1, né? De fazer uma seleção dos presos que iam para lá e Aqui de no sistema estabelecer... penitenciário novo aqui em Canoas. Exatamente. De estabelecer as normas. Não existe sacolinha de familiar, familiar não leva roupa, tudo que o preso não, sim, esse usa presídio- é esse presídio fornecido tem uma boa- pelo Estado. O senhor Assim teve, na, tem o senhor que teve ser. na PEG? Se não me engano, é a PEG. Já. Eu fui na PEG, ninguém me contou, com a comissão do Ministério Público. Há um cidadão lá, Penitenciário Estadual do Jacuí, que aqui é ao lado do líder, segundo é Tamar. líder da facção dos antibala, eu digo mesmo aqui, porque não estou promovendo ninguém, todo mundo sabe. Tá? O apelido dele é Peixe, ele está no presídio federal agora. Os presos todos, coronel, doutora Rúbia, numa cela de 12 e 14, veja os direitos humanos. O Peixe tinha 2 celas para ele, com TV de tela plana, cama de motel. Como é que ninguém vê isso? Essa responsabilidade era de quem? Do De permitir Judiciário, isso? do Ministério Público, do sistema judicial. Não é do Executivo. Esse é um problema, né? Um problema. com Esse é um certeza. problema. Alguém tinha que dar conta disso. Agora, Quando eu falo isso, representam contra mim para me processar por dizer a verdade. Eu tenho testemunhas desse fato. Como é que se muda isso? Ao invés de fazer isso, tem que dar conta disso. Por que isso acontece? E esse preso ainda é chefe de galeria e conta esse tempo como remissão da pena. Isso é um escândalo. Isso é uma vergonha. Remissão da pena. Trabalhou 3, diminuiu 1. Ele não está trabalhando, ele está chefiando a facção lá dentro. Tem que haver uma modificação nisso aí. E esse projeto, o Sem senhor acha que dúvida. contribui de alguma maneira para mudar um pouco esse estado de coisas? Se eu pegar um cara como esse e jogar ele 3 anos na penitenciária federal, sem contato nenhum, renováveis por mais 3, por mais 3 e por mais 3, lógico que ele vai ser substituído. As coisas não se resolvem de uma hora para outra, esse é que é o problema. Os Estados Unidos levaram 10 anos para diminuir a criminalidade com medidas de endurecimento penal.
Isso é científico, comprovado, com dados. Isso aqui não vai resolver o mês que vem. Claro que não. Sim, Até porque depende sim de outras coisas. E eu queria colocar aqui mais umas afirmações aqui de telespectadores aqui. Um deles que não se identificou diz o seguinte: o Brasil precisa, antes de tudo, investir na educação de base, pois o que está aí pouco muda, a mudança vem de baixo e leva tempo, vamos pensar no futuro. Acabou de referendar o que o senhor falou aqui. O Jalbair Pacheco da Silva diz: infelizmente os direitos humanos existem para os criminosos e não para as vítimas, e penso que se presídio fosse tão ruim, não haveria tantos crimes sendo praticados. Enquanto os criminosos vivem livres, a população está se encarcerando. Por isso, a pena deve ser aumentada para tirar de circulação esses criminosos, sendo que, inclusive, os chefes de facções devem cumprir pena desde o início em presídio federal. É o que está se tentando fazer. Agora, haja presídio federal também, né? Pois é. Uma das coisas que tem que ter uma forte incursão do Estado é no patrimônio. Eu, por exemplo, trabalhei, sabe bem, até o apresentador Azeredo já tivemos em outras oportunidades, combatendo o crime organizado, fazendo gestão de risco para empresas como o Grupo Ipiranga, como Nestlé, a Souza Cruz, Bayer. Então, tem uma bagagem bastante grande nisso aí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Na Argentina, nós tínhamos muito problema com polietileno, porque a polietileno é 2 caminhões, por exemplo, 2 extrusoras, numa noite transformam uma carga de polietileno em copo de cafezinho, qualquer coisa aí, saco plástico para lixo. Então, é difícil. Quando se pegava o produto roubado, tanto o receptador, não só o bandido que agiu no roubo, porque aquele bandido ele é o menor de todos, ele está a serviço de alguém. Se tirava todo o patrimônio, não importa, foi assim a Argentina, praticamente reduziu, se não a zero, mas reduziu drasticamente o roubo no Brasil. Nós estamos falando de crime, de droga, por exemplo, a droga, roubo de carga. O roubo de carga, ninguém tem ideia, ele recolhe 8 bilhões. Esses 8 bilhões são transformados em quase 64 bilhões para a compra de drogas no exterior. Eu tenho trabalho escrito sobre isso. Tá? E essa droga é vendida 8 vezes, refino. Hoje nós estamos falando nisso aí. Isso eu tenho preocupação, sim. Nós renovamos o Congresso, mas não tem políticos eleitos pelo crime organizado? Qual é a força que nós vamos ter efetivamente para botar em prática, doutora Amorim, isso aí? E parte desse dinheiro é lavado no sistema financeiro internacional. Exatamente. Então, é isso que eu digo, nós, por enquanto, estamos aqui tudo debatendo aquela opinião, tal, estágio da dúvida, certeza. O que vai acontecer? Realmente, acho que é preciso nós sacudirmos a lei. É uma primeira coisa, realmente é uma boa para debate, mas tem que ser ampliada muito mais. Eu não vejo aqui receptador, por exemplo, que é um dos grandes nesse ciclo de crime, eu não vejo a penalização dele aqui, honestamente. Outra coisa, não fez falta também nesse conjunto de normas aqui, alguma coisa mais decisiva em relação ao controle de fronteiras para evitar a entrada de armas, por exemplo? Certamente, né? De armas e drogas. De armas e drogas, uma fronteira porosa completamente, ninguém é responsável pela área de fronteira, não há responsabilidade. E as nossas fronteiras são imensas, não só a fronteira seca, como a fronteira marítima, a tal da Amazônia Azul. Então, qual é o controle que nós temos? O que está sendo efetivamente feito sobre isso? Tecnologia. O que nós temos de tecnologia? Então, isso aqui eu não vejo contemplado. A questão é, nós estamos aqui, daqui a pouco, me desculpe a expressão, chorando de barriga cheia. Nós temos esse projeto aqui em um mês. Não, é uma grande coisa. Vamos voltar para trás. O que nós tivemos parecido nos últimos 30 anos? Acho que provavelmente nada. Nada. Alguém aponte o que nós tivemos. Por exemplo, e com o máximo respeito, a ressocialização é uma falácia. Sim. Não existe ressocialização. Infelizmente não existe. A ressocialização depende do arrependimento, depende do preso. Quem quer se ressocializa no pior presídio do mundo. Quem não quer, não se ressocializa no sério, Existe um estudo chamado Análise Econômica do Crime. O menino que está lá na vila, o menino de 18 anos, não vai trabalhar de gari, e muitos negros e pobres sem educação trabalham de gari, para ganhar 800 pila por mês, se ele pode ganhar 5 mil com uma pistola, um correntão, as guriazinhas, na boca de fumo. Exatamente, andando de moto roubada então, e ninguém... Como é que se ataca isso? A análise econômica do crime diz que o crime é uma empresa, uma relação de custo-benefício. Eu tenho pouco risco de ser preso e muito de lucrar, então eu vou para o crime. Como é que se combate isso? Punição. Não tem outra. Mostrar para ele o crime não compensa. E esse pacote traz exatamente isso.
se você vai ser punido. Você tem uma escolha agora que é mais arriscada. Você quer ser criminoso, mas tem 3/5 para o hediondo. Essa é uma realidade. Perfeito não é. Claro que nós temos que discutir, temos que evitar sempre. Doutora Rubia, veja só que interessante, a senhora fala de policiais. Eu fiz muitos júris de abuso policial e ainda acho, coronel, que a despeito dos cursos, a polícia ainda precisa caminhar muito na prática, não na teoria, em relação a algumas posturas. Eu já fiz júri de policial que matou sem terra, com um tiro nas costas. Acho que tu visse esse júri. O camarada foi condenado. E caiu um mundo na minha cabeça. Tu é contra a brigada, tu é a favor do sem terra, tu é comunista. Sim. Imagina eu. Né? Nós temos é que punir o criminoso, seja ele quem for. Exatamente. Claro. O crime tem que continuar sendo E preservar crime, a vida. não importa quem cometa. Essa é a questão. Né? Defensor de direitos humanos não quer passar a mão na cabeça de bandido algum. Exatamente. Tá? Defensor dos direitos humanos quer uma polícia séria, uma polícia que cumpra com o seu dever. Honesta e que e que tem seus direitos garantidos também, né? Que tem os seus direitos garantidos e que cumpra a sua função dentro do que a lei determina. E aí eu lanço uma pergunta. Onde é que nesse projeto todo há um arranhão de direitos humanos? Vocês conseguem responder? Tem uma série de questões aqui que vão ser muito debatidas. Aliás, a OAB já formou um grupo, a exemplo da associação, para destrinchar esse anteprojeto e dar a sua contribuição, no que diz respeito a vários retrocessos, né, em relação a direitos humanos arduamente, duramente conquistados pela população. Por exemplo, nós temos a questão aqui da prisão depois do julgamento de segunda instância, tá? Que o Supremo Tribunal Federal está metso, vai agora em março, mas aí abril, é o direito humano do réu voltar. É o direito humano do réu. E o da mãe da vítima que foi assassinada, que vai ter que esperar o processo em Brasília e demorar 10 anos. Viu como é a questão? O enfoque dos direitos humanos? O problema é que o judiciário não poderia durar 10 anos, né? É para ter uma decisão. Então aí o problema também é outro. Não é para ser imediato, mas também não é para demorar 10 anos. Mas o projeto tenta contemplar essa questão também, né? Se a questão é que o Supremo errou, porque a lei não previa a prisão segundo grau, muito que bem, agora vai prever. Pronto, acabou a discussão. Nem falei que o Supremo errou, acertou porque o Supremo é indeciso, né? Se o correto aqui é uma questão procedimental, seja a lei ordinária ou a emenda constitucional. Então, que a emenda constitucional precisa de mais votos. É outro ponto a ser debatido. Né? Mais votos é mais difícil junto ao Congresso ser emenda constitucional do que ser um projeto de lei. Até porque o Congresso pode precisar dessa lei permanecendo como está, né? E outro ponto, doutora Amorim, que o Supremo já decidiu em relação à não obrigatoriedade do regime fechado durante toda a pena, né? A possibilidade de progressão do regime, que agora também está se retirando. É para criminosos específicos ou é geral? Não está se retirando, passou para 3/5. Essa é a diferença. O Moro é muito inteligente. Ele não caiu no erro que caíram antes. Entendi. Mas não extinguiu a progressão de regime. Não extinguiu. Doutora Amorim, eu discordo do senhor com relação à ressocialização. Mas é um retrocesso? Você acha que é um retrocesso pegar um preso reincidente em homicídio e fazer com que ele cumpra 3/5 da pena? Isso não é uma evolução? É um retrocesso? A senhora acha que ele tem que voltar mais cedo para a rua? Não, isso não é voltar mais cedo para a rua, progredir regime, né? Não necessariamente. Depois que cumpre, começar o semiaberto e aberto, isso que você se refere. Semiaberto, vai para a rua. Se existisse, ele trabalhava de dia na rua e vai dormir. Então tem que mudar essa possibilidade para todos, não só para alguns. O senhor acha que pode? Não, acho que não. Acho que seria injusto, tem que mudar para os mais graves. Determinar só para crimes mais graves. Sim, para os outros não. Veja o humanismo do Sérgio Moro. Separou as coisas, o joio do trigo. Mas só para... eu me coloco sobre a ressocialização, né? Eu acho que não existe homem irrecuperável. Tá? Nós já temos, no Rio Grande do Sul, nós já temos uma experiência efetiva, que é a Pacto, sabe? Há vários anos atrás conversamos sobre esse tema, tá? E a Pacto já demonstrou, em Minas Gerais, a possibilidade de tu inverter a pirâmide da reincidência, né? De transformar 70% de réus que passaram pelo sistema penitenciário e em tradicional de reincidentes passar para
90% de recuperação. Esse é sempre um assunto controverso, porque Tem que explicar o que é a PAC. Não, mas é isso que eu quero falar. Nós vamos explicar. E também na fase, tem uma experiência positiva também na fase. Deixa eu te interromper agora, que a gente vai ter que ir para o intervalo. Então, só para a gente não quebrar o assunto, nós podemos abordar ele para as pessoas entenderem mesmo. Eu vou pedir paciência de vocês um minutinho só, que nós vamos rapidinho para o intervalo e a gente vai retomar essa questão, então, sim, que precisa ser bem destrinchada para todo mundo entender bem como é que funciona esse processo. Nós já voltamos. Sai daí. O programa Cruzando as Conversas está de volta. Hoje à noite estamos discutindo o pacote anticriminalidade, anticorrupção do ministro Sérgio Moro. Nós falávamos aqui no último bloco sobre essa sempre polêmica questão da ressocialização dos apenados, né? As pessoas, por estarem vivendo há tanto tempo nesse ambiente de criminalidade, de impunidade, de violência crescente, elas deixaram de acreditar, de uma maneira geral, de que um preso é recuperável, especialmente aqueles mais perigosos, que cometem crimes hediondos, etc. e tal. Mas a gente precisa também enxergar com um pouco mais de humanidade, sem também ser ingênuo, isso, óbvio, né? E a gente tem exemplos, né, de sistemas que eles são, infelizmente, exceção, mas existem, né, em que há a possibilidade de ter aquilo como parâmetro para, quem sabe, numa realidade mais à frente, aquilo ser aplicado de forma mais ampla. E o Dr. Rick Ziegler já tem uma experiência dessas, né, na APAC, né, que eu gostaria que você falasse como é que funciona esse sistema para que as pessoas pudessem compreender até que ponto ele é efetivo no sentido de fazer com que um criminoso perigoso volte a ser uma pessoa reintegrável à sociedade. Perfeito. A APAC é uma sigla que significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, tá? Trata-se de um método de execução penal, um método de tratamento penal, que surgiu em meados da década de 70 em São Paulo, a partir da observação e do trabalho de um grupo da pastoral carcerária de então, que era liderado por Mário Ottoboni, que lamentavelmente nos deixou a questão de um mês atrás, já com 80 e tantos anos. O que o Mário Ottoboni percebeu? Que o sistema tradicional, ele só se preocupava com um dos pilares da lei da execução penal, que era a segurança, e deixava de lado a questão da ressocialização, da reintegração social do condenado. E aí, a partir de um método que é baseado em 12 pilares, ele, então, estabeleceu uma disciplina para que o preso tivesse aquele tempo em que ele está preso, ele pudesse ser trabalhado e pudesse, então, se perceber como ser humano e, via de consequência, perceber os seus próximos como seres humanos. Mas né? ele tem que estar num ambiente ideal, preparado para isso. Vai pegar uma unidade prisional como o ex-presídio central hoje de cadeia pública, que é um ambiente, quase um enclave independente, onde as facções se dominam ali. Como é que vai poder trabalhar ali? Existe, então, uma série de distinções entre o sistema tradicional e o sistema APAC, né? E um deles já começa pelo tamanho. Né? O sistema tradicional, via de regra, para 500 ou mais presos. Vê que o nosso presídio central tem em torno de 4.500 presos hoje cumprindo pena. Tá? De fato, é humanamente impossível se fazer um trabalho individualizado com esses presos. Né? Dificilmente tu vai conseguir a recuperação. Uma PAC ela não deve passar de 200 presos. Tá? E o preso tem que trabalhar, ele tem que se submeter ao método que consiste em trabalhar o dia todo, é obrigatório a vinculação ao trabalho, tem que participar das atividades sociais, das atividades comunitárias da APAC, e uma das questões que é muito importante também é que a APAC funciona com voluntários. A APAC ela abre mão do trabalho, seja da polícia, seja de agentes penitenciários. Tá? São voluntários e os próprios presos que fazem a administração do estabelecimento. Mas como é que se garante a disciplina, o autocontrole? De recuperação social. Pois não? Porque eu, no Conselho Penitenciário, fui a Maranhão. Sim. E fui na APAC de São Luís. Pequenininha. A APAC, eu vi lá na APAC latrocidas
que aparentemente estão recuperados. Latrocida, homicida, reincidente. Mas nós precisamos esclarecer algumas coisas. A APAC é um complemento. Ela não pode ser o sistema. Porque o preso da APAC, via de regra, ele está em fim de pena, ou já cumpriu boa parte da pena, ele não entra direto, você não larga, não entra gente... Tem que estar com a situação jurídica definida, ou seja, não é entra, preso... Não entra gente de condenado. facção. Exatamente. Né? E não se cria facção lá dentro. A religião está muito forte lá dentro, e aí aquela questão que eu ia falei. entrar também. Aí que eu falei, muita disciplina. E o sistema da APAC é inverso. Quando um preso faz alguma coisa errada e o outro percebe, ele dedura. O nosso sistema é de esconder. Lá ele dedura. E o camarada sabe, se conscientiza que ele tem que cumprir, ele fica fechado, trancado numa cela dentro. E há um conselho que vai, Entre que vai eles, apurar. Entre eles. Eu Exatamente. fui na PAC e gostei. E muitos colegas de Ministério Público, está louco, isso aí é para a empresa administrar. Só que assim, ó, ela não é a substituição do sistema tradicional. A doutora Sim. Amorim tem uma experiência bem positiva também aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é com a FASE, né, que são com os infratores, né, no sistema socioeducativo, né, no sistema socioeducativo, que tem trabalhado também com essa questão de que forma, né? Até a doutora Vera Deboni foi uma entusiasta dessa política Grande pública. magistrada. Exatamente, que era a possibilidade dos meninos que estavam nesse sistema, né, de poderem, junto com outras organizações não governamentais que trabalhavam nisso, mas especialmente o Pão dos Pobres e também a Instituição Calábria, que trabalhavam então com outras possibilidades. Eles começavam a fazer cursos para ter uma profissão quando saíssem dali. Cursos específicos, né, que eles começavam a fazer de automotivos ou de como trabalhar em várias possibilidades que eram proporcionadas, e eles conseguiam, então, o índice de reincidência era baixíssimo. Teve um ano que chegou a 5%. Claro que são jovens, né, que muitas vezes não tiveram nenhuma oportunidade, né, cometeram pequenos crimes, pequenos delitos, e aí era possibilitado... Não, na fase não tem ninguém para pequenos delitos. Tem Quem tem razão. delito assalto? Tráfico de drogas? Esses, né? Mas não, é porque eu acho bem mais grave homicídio, né? Mas os homicídios Estupro. ocorrem por causa do tráfico de droga, Homicídio, estupro. na grande maioria. Mas, independentemente do crime que haviam cometido, era possibilitado para todos que desejassem ter essa oportunidade de realizar o curso. Viu? Né? E aí não essa era que é a grande obrigatório. Tá Né? vendo? Não era Sempre o obrigatório. elemento, o indivíduo querendo se recuperar. E as bases, disciplina e trabalho. Sim, mas aí é que eu me refiro, né? Dentro e um desses apoio, 4.500 homens que nós temos hoje no Presídio Central, ninguém me convence que 100% deles queiram participar das facções criminosas, queiram continuar no Não crime. tenha dúvida. Tem uma grande parcela que quer sair dessa vida. Inclusive, estão Mas presos precisa nisso. Grande de eu já alguém- não concordo, mas não tenha dúvida que não sou Mas todos. precisa de alguém que Agora, eles estendam a que mão. existe E tem o medo também. O Estado não faz. Realmente existe. Claro que nós temos uma série de condicionantes que conduzem o elemento para o crime. Eu não sou evangélico, mas eu tenho um colega que é presidente da União dos Militares Evangélicos. Eles fazem um trabalho no presídio de muito Excelente. sucesso. Com recuperação, não são poucas as recuperações. A religião é Então, uma das... se a religião é um desses carros-chefes verdade. para ressocializar, nós temos que aprender alguns caminhos com a religião também para buscarmos. Porque realmente nós buscamos o ideal. Nós vemos o ser humano, somos imperfeitos e todos queremos buscar a perfeição. O preso, se der uma oportunidade, e eu tenho exemplos disso, ele vai agarrar essa oportunidade. Agora, por que a gente não tem esse sistema já há mais tempo? Claro, não estou querendo agora tornar a coisa como se fosse tão fácil assim, né? Mas se a gente sabe que sistemas como a ZAPAC funcionam, que atividades como essa dentro da fase, em unidades congêneres, também oferecem bons resultados. A gente tem um problema que só cresce. Ou seja, a nossa produção de crime é muito maior do que a nossa capacidade de dar um tratamento adequado. Quando é que a gente vai acertar o compasso disso, então? Às vezes falta vontade política. Né? Tu Às sabes vezes, ou o que tempo todo, talvez. nós trabalhamos arduamente durante 6 anos para conseguir instalar uma PAC aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Conseguimos, por causa de um convênio feito com o Estado, que nos cedeu o prédio do antigo albergue Padre Pio Buch, que estava desativado. Tá? Mas não foi fácil. O trabalho contra a burocracia estatal é enorme. Eu não imaginava que fosse algo tão difícil. Nós tínhamos no nosso grupo a magistratura,
o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, a SUSEP, a OAB e diversos outros organismos não governamentais que estavam todos de acordo em que se fizesse isso. E não obstante essa unanimidade de pensamento e todo o trabalho desenvolvido, nós tivemos que levar uma caminhada de 6 anos para conseguir efetivar. Eu sou um promotor muito duro, todo mundo sabe, no meu trabalho. Mas, e o preso que tem lá 2, 3 homicídios, eu os trato com respeito. Já deve ter visto o júri meu. Os trato com respeito. Você não pode, do mesmo modo que você não pode despersonalizar o criminoso, dizendo, a sociedade que produz, a opção, não teve vontade política. Parei um pouquinho. Ele existe e pensa, não pode despersonalizar. Vítima foi morta. Não, o réu matou a vítima. Desse mesmo modo, nós temos que enxergar os criminosos, por piores que sejam, sim, como seres humanos. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Desse modo é que o presídio tem que dar opção de trabalho. Por que a religião colabora muito, coronel? Porque a religião é disciplina, é submissão, é trabalho. A religião afasta. O budismo fala que o grande problema do mundo, eu não sou budista, é o eu. Eu gosto muito da disciplina, né? Porque eu costumo dizer que até os céus têm disciplina. Né? Há uma hierarquia no céu. Há anjos, arcanjos, querubins, serafins. Assim na vida é tudo, realmente. A disciplina é base de qualquer sociedade. Né? Eu também gostaria que nós fôssemos contemplados, nós falamos, de novo, vou insistir, o sistema de segurança pública. Que haja um sistema que dê continuidade. Primeiro, nós temos que reformular sim, nós temos que ter polícias de ciclo completo. Nós não podemos, e essa é uma das coisas que eu não vejo contemplada aqui, realmente isso é mais uma mudança na Constituição, mas o cidadão, a polícia militar, pega um caso, leva até um determinado ponto e diz, bom, agora, cidadão, o senhor me desculpe, daqui o senhor vai para outra polícia. Pô, ninguém compreende isso. Isso já leva um desgaste, já leva a pessoa a desacreditar nos órgãos policiais, aí começa a impunidade. Então, primeiro, temos que ter ciclo completo, temos que ter um Ministério Público que, de fato, seja um Ministério Público perseguindo aqueles que vão contra o Estado. Um soldado, quando mata em serviço, ele não é inimigo do Estado. Temos que ter uma justiça criminal, como tem na maioria dos países. Eu falo, até porque tive a oportunidade na vida de ir em vários, conhecer, estudar, fazer curso, funcionando 24 horas. Vai ali, não quer saber se ele vai pagar as custas do processo se ele não concordar com a decisão do juiz, mas na hora. Aqui nós levamos meses, anos de impunidade. Tudo isso aumenta a impunidade. Tudo isso aí dá para a polícia que faz o primeiro contato com o crime, o que nós chamamos, eu já citei aqui, vou dizer de novo, enxugar gelo. Você detém, prende, leva um elemento 10, 12, 20 vezes, 80 vezes ao longo de 2 anos, e o elemento volta para a rua antes que o policial... Então, nós temos que realmente... Onde é que o senhor fez curso? Eu fiz curso em Israel, eu fiz curso na Holanda, fiz curso na polícia da Itália, nos carabineiros da Itália. Coronel, em todos esses países, e mais Reino Unido, Alemanha, Alemanha, Portugal, fiz curso na Alemanha. Se você apresentar para eles esse projeto do Moro, que aqui se diz que é retrocesso, eles vão dizer, isso aqui são flores. Isso aqui é extremamente realmente, leve. A realidade Os grandes países do mundo civilizado punem muito mais que nós. Eu fui na Holanda e vi um caso na Holanda que nós vamos levar anos-luz para ter aqui. Por exemplo, a Holanda, principalmente na capital, é uma meca da droga. Aí depois que teve o Suriname, que era a Guiana holandesa, aquele problema todo, foram para lá, aqueles nativos, hoje eles pagam estudo e tudo para eles saírem de lá, era a meca da droga. Se vê brasileiros, se vê gente de todo mundo lá, o pessoal não faz sexo na rua, na frente de igreja, como uma maneira de arrecadar dinheiro para a droga. Quando eles não têm mais nada, quem é que eles procuram lá na Holanda? Quem é que eles procuram? A polícia. O drogado, inclusive o brasileiro, que dá um coquetel para eles e dirige para encaminhamento. Quando é que eu vou poder ter no Brasil uma polícia que faça isso aí? Quando? Então, isso é cultura, doutor, realmente é cultura. Nós temos que investir muito em educação, basicamente educação. Não é falar das polícias, há que se investir para o povo, para os políticos, há que se mostrar uma realidade que nós não temos aqui,
Mas nós destruímos a educação. Mas nós temos que recriá-la, Mas já que o vamos senhor mencionou aproveitar. esse exemplo na Europa, que é claro que é outra cultura, e não está contemplado nesse processo aqui, uma discussão que volta a me vir à tona, que é a questão da descriminalização das drogas, especialmente da maconha, por exemplo. Esse é um assunto que volta e meia vem à baila. Que hora termina Certamente. o programa? Às 4? Ah, bom, eu sei que ele precisaria de um bom tempo, mas agora vamos exercer o dom da objetividade. Eu sei que o senhor, como um campeão do júri, vai saber me dizer. Me diga aí, como é que a gente pode lidar com uma questão dessas que certamente vai se voltar a discutir, porque ela está lá no Congresso esperando para ser retomada. Basta ver o que está acontecendo no Uruguai e na Holanda. Na Holanda. Pronto. Uruguai e Holanda. Quem é que fomenta o tráfico? O usuário? Consumo. É tão simples, é tão óbvio. É como o Moro disse a respeito da questão de... A célebre frase, prender não resolve. Como que prender não resolve? O carroceiro aqui entende que prender resolve. Esse é um problema que às vezes eu enfrento. Eu trabalho no júri. Toda vez que eu vou acusar um réu, eu pego a chamada ficha do réu. As ocorrências do réu. A capivara, a famosa. Aí o cara tem assim, o réu do dia 13, que eu convido a senhora a ver meu júri, é minha convidada, feminicídio. Tá? Ele tem porte de arma, 3. 9 milímetros. 3, tráfico de drogas. 1 homicídio. Em qualquer país do mundo civilizado, ele ia sair da cadeia com 50, 60 anos, se é que ia sair. Aqui nós queremos ressocializá-lo, não é? Ganhou semiaberto, ganhou uma tornozeleira eletrônica. Quebrou a tornozeleira eletrônica. 3 meses depois, um juiz da VEC, que eu não posso dizer o nome, porque não tem liberdade de expressão, tá? Parece que começa com a letra I, deu de volta a tornozeleira. 2 dias ou 3 dias depois, ele assassinou a namorada de 17 anos com um tiro na cabeça. Se ele estivesse preso, ele não matava a namorada. Então, como é que prender não resolve? Mas e você vê que tem preso, hiatos. A senhora já viu? Tem hiatos. Teve A senhora, um preso a senhora que assassinou durante a visita íntima. mas a senhora vê assim, ó, a senhora vai ver a ficha do camarada, e tem assim, ele pratica crimes de 2010 a 2015 e não para. Aí você vê, ué, de 2015 a 2016 não tem nada, 2017... Estava preso. Estava preso. Essa é a realidade. Para alguém ser preso no Brasil tem que fazer muita coisa. Fora a cifra que não aparece. 1 milhão de roubos à mão armada registrados. Devem acontecer 100 milhões. Isso não existe. O nosso país vive uma coisa que nenhum outro país vive. Talvez o México, um outro. Pelo crime e pela droga. Tanto que se fala hoje em aplicar o direito penal do inimigo, que dava outro debate, né, que foi feito para os terroristas na Europa, com a supressão de garantias. A senhora falou aqui em que não tinha defesa, a senhora deu uma exagerada, porque o projeto não fala em excluir a defesa. É mas que aumenta a possibilidade de tipos acusação, né? de criminosos tem que ter sim uma flexibilização dos seus direitos. Não é possível, porque eles impõem um para-estado tal que você não consegue produzir prova contra eles. E o Moro, eu não quero não quero tomar conta da palavra, o Moro foi tão bem, que, veja bem, ele afasta todas as críticas, até aquela da seletividade do direito penal, porque ele enfrenta aqui reincidentes e criminosos habituais e deixa de fora o criminoso circunstancial. Ele ataca os gangsters das facções. E ele também aplica as mesmas regras para o traficante negro e pobre da vila para os crimes de colarinho branco, que não é gente que não tem educação. Então, veja, o Moro foi impecável. Inclusive, dizem que defende a polícia, mas colocou a milícia expressamente como organização criminosa. Não há como, infelizmente, para quem o contesta, o rapaz é um estrategista e do bem. Essa forma como as coisas estão colocadas, diante daquilo que a gente sempre contesta, a questão especialmente do regime de progressão de pena, por exemplo, não é um obstáculo para colocar em prática tudo isso? Eu fiquei desatento, porque eu estou falando demais, eu não quero... Não, mas vai para qualquer um dos 4 aqui. A gente sabe, a gente Pergunta sempre pra reclama da questão da progressão da pena, até em função desse exemplo que o senhor acabou de dar aí. Né? Mas, por exemplo, com todos esses itens que Moro coloca aí, no sentido de botar um garrote, de apertar a coisa mesmo. Mas, no entanto, o aperto pode ser na prisão, enfim, mas a gente ainda vai estar submetido àquelas imposições do Código Penal que trazem aí, né, o tão discutido regime de progressão de pena. Ele está lá, vigorando. E é o ativismo judicial, né? Pois então. O ativismo judicial é uma desgraça. Tá aí, então ele não é um Ele pode pôr isso aqui tudo a perder. Aí o juiz garantista chega lá, isso aqui é incondicional, pronto. Eu vi hoje uma frase do Bismarck, que tenho aqui, está correndo as redes sociais, que não adianta ter leis boas se não tiver juízes bons. Também isso acho que vem ao encontro do que o promotor está dizendo. Tem que ter a aplicação das leis. Também falando aqui, quando se fala em educação da polícia, falando de feminicídio,
Lei da Maria da Penha, hoje quem mais trabalha a Lei Maria da Penha é a Brigada. Né? É a Brigada, Polícia tem até a Militar. patrulha. A Patrulha Maria da Penha dando exata... Então, isso aí prova que nós estamos buscando cada vez mais nos E aperfeiçoar. reduzir o feminicídio Reduzir com a patrulha. Então, são índices. Um trabalho importantíssimo. Trabalho muito E importante quem acusa os realizado. feminicídios com muita força somos nós, os promotores de justiça. Sim, os casos, os exemplos estão aí. Mas E quem defende muitas vezes é a Defensoria Pública. É obrigação também da Defensoria Pública, né? Defender, e todos têm direito à defesa, mas Não que tenha bom dúvida. que existe uma boa acusação, né? Em vários casos, nesse Eu até feminicídio brinco. Só que especial. muitas vezes me eu vejo permita no- só brincar, todos têm um entre aspas aí, menos os policiais militares têm direito à Pois é. defesa. E tem uma vírgula aí. É verdade. Se a senhora for ver o júri, eu lhe convido de novo aí dia 13. Já A vou me senhora agendar. vai ver, talvez, um defensor público defendendo o réu usando o machismo. Isso é e muito isso a comum. Defensoria Pública não pode fazer, E isso é bem comum. porque é agente público. Inclusive tem decisões também que são machistas. Nesse processo do dia 13, que eu vou julgar, há perguntas extremamente machistas, onde o defensor público quer acusar a mãe da menina porque abandonou a filha, acusar a filha porque era vagabunda, ia para a rua, não sei o quê. Aí que é o choque dentro da própria agenda. A agenda se choca. Verdade. Eu defendo os direitos de alguns. É. Eu sou contra o machismo, mas quando Até ele por precisa ali. para eu absolver o bandido, eu uso. Isso é hipocrisia o nome disso. E ela não pode ser institucionalizada. Eu queria lhe perguntar, doutora, Concordo. pelo que a senhora já pôde estudar, pelo que a gente ouviu aqui, a senhora que trabalha há tanto tempo na área dos direitos humanos e enfrentando, inclusive, o preconceito por exatamente estar nessa linha de frente, né? Que a gente sabe que existe, enfim, é coisa dessa nossa realidade, né? A senhora se sente animada com esse projeto? É como eu falei inicialmente, né? Tudo vai depender ainda do Congresso, são tudo mudanças de legislação, mudança do Código de Processo Penal, do Código Penal, 24, e algumas questões, são inclusive, 14, 15 podem, leis que precisam ser mudadas, como né? disse a doutora Amorim, talvez precisasse até de emenda, né? Que fosse uma emenda constitucional, porque existem mudanças 14 leis. imensas, né, nessa questão, e a Constituição Federal ainda é a Magna Carta, ainda é o que tem mais validade para além do processo penal ou do Código Penal. Então, combater a criminalidade é importantíssimo, né? Tanto a corrupção quanto o crime organizado, porque ele está se espalhando de uma forma muito violenta. Então, é importante termos medidas e, como também foi dito aqui, está estimulando o debate, né? Para que a gente possa, então, estar trabalhando nessa perspectiva. Agora, eu sinto falta de outras questões que eu não sei se esse projeto vai conseguir contemplar, que é justamente toda a parte mesmo de valorização das polícias, da inteligência, de buscar responsabilizar o próprio executivo, porque até então é algo que só a legislação vai modificar e depois os juízes terão que aplicar. E esse ativismo judicial, que teve um período na minha vida que eu até achei que era positivo, hoje já não acho mais, mudei de ideia em relação a isso. Então, eu acho que existe uma perspectiva positiva, sim, de debate, de mudança, porque realmente a criminalidade, como ela vem se colocando e crescendo, é um problema, né, que atinge as pessoas. O medo existe, o medo está impregnado nas pessoas no dia a dia, e isso é péssimo, né, para a sociedade. Então, eu acredito que é positivo nós termos possibilidade de discutir, dialogar e tentar modificar esse sistema que realmente não tem sido positivo. Só que a gente tem que pensar em outras questões também, como foi dito aqui, especialmente na educação, que sempre foi deixada de lado, né? Não é um problema desse governo, do anterior, é de todos os governos, praticamente, essa desvalorização da educação, né, como base. E, além disso, a possibilidade de lazer. Eu me lembro que teve um projeto que era o Pronace, que foi especialmente instituído na cidade de Canoas, que havia uma integração das polícias, né, do Ministério Público, da sociedade, e ali houve uma redução significativa do número de homicídios e de criminalidade, porque havia a segurança cidadã. Nada foi pensado em relação à segurança cidadã também nesse projeto. Então, acho que esses aspectos devem ser retomados para a gente poder, né, evoluir e repensar nessa perspectiva mesmo de conseguir combater a criminalidade. Tem muita coisa para acontecer, né? A gente sabe que precisaríamos aí de, sabe lá, quantos programas para a gente poder aprofundar ainda mais essas questões. Sim, nem foi possível analisar todos é os Nós teremos artigos nosso tempo, desse infelizmente, projeto. se exauriu. Infelizmente se exauriu, mas se quiser dar uma última Tem um colocação... erro, tem um erro grave no projeto. Diga lá. Ele prevê que resistência com morte contra policial, a pena mínima é 6 anos.
E já há uma lei que foi feita há pouco tempo que o homicídio do policial em serviço, a pena mínima é de 12 anos. Eu não sei como é que vão compatibilizar isso aí. Isso diminui pela metade. Interessante. Bom, mas tudo isso vai ser objeto de discussão agora, né? Talvez e no eu não que tenha compreendido isso vai dar, né, a gente vai ter que aguardar. Eu acho que se Oremos pelo pelo menos Congresso. esse projeto tiver a possibilidade de fazer com que a população e as comissões, as associações discutam esse tema seriamente, né? A academia, eu acho que já é um grande passo, né? E porque eu acho que ele não vai ter muita dificuldade de ser aprovado. Lamentavelmente, acho que se ele fosse colocado em votação amanhã no nosso Congresso, ele seria aprovado. Né? O governo está com maioria na Câmara e no Senado, né? Acho que não teria maior problema, mas eu acho que carece de discussão. Vamos ver como a sociedade vai se comportar. Eu penso aqui também, né, que o projeto tem um grande mérito. Ele tirou o bandido em todos os níveis da zona de conforto. Realmente o bandido até aqui estava na zona de conforto. Faço, nada acontece. Agora não. E também está nos tirando a todos nós, porque agora todos nós começamos a pensar o que pode melhorar, o que podemos fazer. Não havia esse programa. Que não aqui. havia. Esse programa da RDC que não havia. Isso é o grande passo, eu acho que o projeto está dando, abrindo os nossos olhos para o que podemos fazer como sociedade organizada, o que podemos retomar. Nós temos um país de analfabeto, desemprego aí graçando, que isso gera insegurança. Quer dizer, uma série de coisas que nós temos que agora pensar, termos alternativa, e eu louvo realmente por isso aqui nos fazer exatamente essa... Ele vai me dar uma parte rápido. Esse é o problema. Nós temos um país com muita circunstância avaliada, e aqui me desculpe, com todo respeito, não é um pontapé na canela aos 45 do segundo tempo. Mas quem quer ditar segurança no país, e tem feito isso há 30 anos, são observadores, pesquisadores, especialistas e a academia. Até agora deu no que deu. Então, só nos resta esperar que dessa vez todos os interesses em jogo sejam contemplados de maneira democrática, que seja efetiva, que que seja nós, realista. efetivamente. Isso é democracia. Mas não seguiram os pesquisadores. Tem que chamar os profissionais também. Mas não policiais, seguiram os promotores, o que os pesquisadores disseram, o que os seguiram. acadêmicos E me disseram. permitam, Só isso que fizeram. como membro de uma associação, presidente, quero mandar um abraço a todos os nossos associados, policiais militares e bombeiros militares que lutam. Estamos vendo o que está acontecendo agora. No que eu tenho que dizer que não é o do local, e sim o acidente da Varig, se é que pode chamar de acidente aquilo ali, o que estão fazendo esses bombeiros lá e os policiais militares. Então, os nossos cumprimentos aos meus associados e a todos os policiais. Pode Todas mandar abraço, todo mundo pode. Então, manda um abraço. Quero mandar um abraço a todas as mulheres, especial minha esposa que está lá me vendo, a Karina. Um abraço aqui à doutora Rúbia, dizendo que a partir de agora, se isso for aprovado, os matadores de mulheres ficarão 3/5 da pena presos. Torçamos para isso, a minha oremos filha Débora muito. que está assistindo. Um abraço para ela e um beijo. Eu agradeço demais a participação de vocês, doutor Eugênio, coronel Beck, doutor Requisig, doutora Rúbia. Foi espetacular, acho que a conversa foi muito boa, como não poderia ser diferente. Agradeço muito a contribuição que todos vocês deram a esse debate. Agradeço a você aí em casa, você que está aí acompanhando com o seu smartphone, onde quer que esteja. Muito obrigado pela sua companhia. Esteja de novo aqui amanhã de novo, conosco às 10h30 da noite ao vivo, para mais um programa Cruzando as Conversas na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Até lá!